Fala, meus queridos! Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Diego Alves com mais um episódio do nosso podcast Homero Talk. Vem cá, você já compartilhou e curtiu esse vídeo? Peraí, né, gente? Estão esperando o quê? Vamos lá! Hoje nós falaremos do grande filósofo Eric Voegelin. Então não percam tempo. Já convoquem os seus amigos. Vamos lá? Muito bem, gente. Você que está ouvindo isso no dia da estreia, sexta-feira, espero que você esteja bem. Que o seu fim de semana seja um fim de semana produtivo. Lembrando que este é o podcast do canal Aspectos Históricos hoje. Você talvez esteja ouvindo no próprio canal Aspectos Históricos, em alguma de nossas plataformas de podcast, ou até mesmo no nosso canal de podcast aqui no YouTube, o próprio Homero Talk. Então sim, nós temos um canal aqui também acerca do Homero Talk. Então curta o Aspectos Históricos hoje e, se puder, também curta o canal Homero Talk no YouTube. Beleza? O último recado: os nossos grupos de estudos e os cursos livres que nós oferecemos encerram-se hoje, sim, hoje, nessa sexta-feira. Então essa é a sua última oportunidade de enviar o e-mail para diegocontato@hotmail.com.br e participar dos nossos cursos livres, dos nossos variados temas em grupos de estudos. Então não perca tempo, envie o e-mail e vamos estudar. Bom, dados os recados, falei da curtida, falei da inscrição, falei dos grupos de estudos e cursos livres. As nossas redes sociais vão estar na descrição, então se desejar e quiser, nos acompanhe por lá também. Dito isto, explicado aquilo, partiremos. Vamos aos aspectos históricos no Homero Talk, episódio 2, Eric Voegelin. Muito bem, pessoal. Eric Voegelin, nascido Eric Hermann Wilhelm Voegelin, em Colônia, a 3 de janeiro de 1901. Considerado o maior filósofo do século XX, conhecido hoje no Brasil pelos seus adversários como o filósofo da direita, um dos escritores mais lidos pela direita brasileira e reconhecido como uma das mentes realmente mais brilhantes que se ouviu falar. Então, Eric Voegelin, apesar de despertar paixões e em algumas pessoas controvérsias, ambos os aspectos políticos reconhecem ele como uma mente brilhante. Os mais elucidados, mesmo no campo progressista, às vezes de uma maneira a tentar diminuir, vamos dizer assim, Eric Voegelin apenas o resume como um autor lido pela direita. Outros mais honestos, mesmo no campo progressista, reconhecem como uma mente brilhante. A direita, entre aqueles que leem, que estudam, que pesquisam, sem dúvida Eric Voegelin é realmente uma das referências obrigatórias, né? Não apenas no campo filosófico. Então, dado esse pequeno resumo inicial, essa pequena descrição, nós falaremos, né, de Eric Voegelin. Eric Voegelin, que nasceu em 1901 e morreu em 1985. Falaremos um pouco das suas obras,
É claro, não vamos nos aprofundar tanto, né? Poderia ficar falando horas e horas da vasta obra de Eric Vogler, sua importância, né? As suas coleções, seja os livros mais recentes, né, publicados, como ensaios publicados, me perdoem, trocadilho, reflexões autobiográficas e, sem dúvida, né, história das ideias políticas e ordem e história, tá legal? É claro, poderíamos passar por Hitler e os alemães, mas vamos entrar, né? Vamos com calma, né? Eric Wagner precisa ser dissecado, degustado com todo o respeito e a reverência que as suas obras merecem. Vamos lá? Bem, pessoal, como nós falamos, Eric Wagner é considerado por muitos uma das maiores mentes, né? Um dos maiores filósofos do século XX. Sem dúvida, alguém que influenciou e ainda influencia gerações, né? Falei das suas obras, parte de suas obras. O Eric Wagner escreveu muita coisa, muita coisa. Então a gente vai meio que por alto falar da produção, falar da pessoa do Eric Wagner em si, tá? Eu não vou entrar tanto dentro das suas obras, mas é aquilo, né? Como vocês sabem, na descrição ainda das nossas redes sociais, uma pequena bibliografia, referências e tudo mais. Pessoal, seguindo. Como falei, Erich Hermann Wilhelm Wögling nasceu em 3 de janeiro de 1901, em Colônia, na Alemanha. Filho de Otto Stefan Wögling, um engenheiro civil de confissão luterana, e Elisabeth Höll, católica. Então, uma família, digamos assim, não tão comum, né, como se imaginaria, não é? Um luterano, uma católica, mas de qualquer forma bem conservadores, não é? O que sem dúvida influenciou bastante a vida de Wögling, não é? Isso é importante porque os seus escritos vão transparecer muito dessa sua criação, né? A formação intelectual de Wögling é impressionante, né? As pessoas com quem ele estudou, quem ele conheceu, né? O próprio relato dos seus alunos demonstram como ele revolucionou tanto na Alemanha e depois, por conta do nazismo, né, da perseguição que ele sofreu, nos Estados Unidos. Ele começa a produzir, a dar aula, e é aquilo, né? É um gênio, é uma pessoa ímpar com certeza. E para especificar o que eu estou dizendo, para detalhar um pouco mais, percebam isso. Em 1919, Wögling ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Viena. E é por lá, pessoal, que mais tarde ele se tornaria assistente do grande intelectual do mundo jurídico Hans Kelsen. Então perceba como essa trajetória intelectual do Wögling realmente ajudou, né, não apenas na vida do Wögling, mas permitiu com que ele escrevesse maravilhosas obras de cunho realmente transformador e pudessem chegar até nós. É claro que mesmo com essas relações, o Wögling adquiriria algumas desavenças. O próprio Hans Kelsen, né? Posteriormente, o Wögling acabou tendo algumas desavenças intelectuais. Bem, de 1919 a 1934, Wögling frequentou assiduamente os seminários de Ludwig von Mises. Preciso dizer quem é? Fica tranquilo que teremos um Homerotalk sobre Mises também. Tá legal? Do final de 1921 ao início de 22, ele estudou na Universidade de Oxford e em 1922 defendeu a sua tese de doutorado sob a orientação de Ottmar Spann e Hans Kelsen. É mole? Bem,
Wögling vai ter uma bolsa de estudo, vai prolongar ela, vai estudar em Paris e depois de um bom tempo ele acaba retornando para Viena e acaba lecionando sociologia e ciência política na faculdade de Direito e na Escola Técnica Superior na Universidade de Viena. Em 32, Wögling se casa com Louise Beth Oken, um relacionamento duradouro, fundamental, o grande sustentáculo na vida e no trabalho intelectual do Wögling. Eles não tiveram filhos, mas sem dúvida Elizabeth foi, ou Dona Luísa Elizabeth, se preferirem, foi fundamental, né, na vida e na obra de Wögling, no apoio, né, e merece um capítulo à parte também, é claro, né. Bem, pessoal, em 33 o Wögling vai começar outra guinada, não é, na sua carreira. Ele vai se dedicar cada vez mais ao trabalho como escritor também, né? Ele vai ter essa mudança, né, na sua rotina, não apenas em relação aos escritos, mas a ascensão do nazismo e tudo mais, sem dúvida, faria uma mudança drástica no mundo, obviamente, e no próprio Wögling também, não é? Que se dedica a escrever. Esse espírito dele combativo, buscando essa questão da ordem, não é? Apontando os erros que se iniciavam com ideologias políticas. Veja, como eu disse, ele deu aula, ele lecionou ciência política na Escola Técnica Superior da Universidade de Viena. Ele vai escrever livros, Raça e Estado. Ele vai começar a escrever críticas a Hitler e toda a sua política. É claro que isso não agradaria o Führer, né? O que valeu ao Wögling uma visita muito incômoda da Gestapo, né? Que é quando ele vai pegar a sua esposa e exilar-se nos Estados Unidos. Eu tô pulando algumas questões. Eu disse que não iria me aprofundar tanto nesse podcast acerca do Wögling. Ele mereceria 1 hora, 2, 3 horas, e nós faremos em uma outra oportunidade algo mais detalhado. Mas é um apanhado, né, do começo da carreira do Eric Wögling, para que nós vemos a partir para suas obras em si. Ainda sobre essas duas obras, é importante salientar que o Wögling, corajosamente, com intrepidez, ele vai adentrar nesse conceito sociológico, filosófico, biológico de raça, né? Analisando qual o seu peso e a representação na história social. Vamos lembrar que o nazismo, né, o Hitler tinha essa ideologia de raça germânica, a raça ariana, a raça superior. Então o Wögling ele vai analisar, vai apontar críticas a isso. Como eu falei, não agradou nem um pouco o Führer, e o Wögling teve que sair, exilar-se nos Estados Unidos, onde ele vai escrever boa parte das suas obras, vai lecionar de forma magistral também, não é? E vamos ser agraciados com os demais diversos livros que o professor Eric Wögling escreveria. Bem, seguimos. Então, depois de lançar, como eu falei, ele começou a escrever várias obras, né, que obviamente não agradaram os nazistas e os apoiadores do Führer. E depois de 1938 ele lançou a obra As Religiões Políticas, na qual ele vai argumentar que a transcendentalidade é algo que apoia e suporta a realidade tal como ela é, e ao mesmo tempo critica a sacralização do Estado como meio de irrupção revolucionária. Ele começa a fazer críticas, não é, a essa transcendentalidade, dá até um trava-língua, não é? E essa sacralização do Estado, que era obviamente o que o nazismo estava fazendo, né?
um povo, uma terra, um líder, o simbolismo todo por trás das figuras do nazismo, não apenas do Hitler, mas transformar o Estado alemão, né, esse terceiro Reich que estava sendo criado, que deveria durar 1000 anos. O Voegelin começa a fazer os seus estudos, suas pesquisas, e meio que a demolir, a socar cada um desses pilares simbólicos, entre aspas, sacros, que estava sendo construído, né? Bom, em 1938, ainda 11 de março, a Áustria então é invadida pela Alemanha, e Voegelin, obviamente, perde o emprego que ele tinha na Universidade de Viena, não é? Já que ele era um crítico ferrenho ao nazismo. Então Voegelin não foi um colaboracionista. Mais um ponto para o Voegelin, né? Para quem tenta colocar o Voegelin como extremista, ideólogos extremistas, a gente está vendo que é justamente o contrário. Bom, se você tem um exemplar de Reflexões Autobiográficas, você sabe que a fuga do Voegelin foi quase que cinematográfica, né? Ele vai relatar isso lá. Inclusive que a Gestapo, né, chegou a ir 2 vezes na casa dele, né, para tentar reter o seu visto de saída para a Suíça. E aí, como eu disse, ele acaba partindo para os Estados Unidos, né, acaba imigrando para os Estados Unidos. E é lá onde ele vai passar boa parte da sua vida, lecionando, né, e escrevendo, né, fazendo os esboços do que seria Ordem e História, né, porque os 8 volumes de História das Ideias Políticas não são, né, não corresponde à obra principal do Voegelin, é a mais conhecida, não é? Sem dúvida, uma das mais lidas, mas o próprio Voegelin mesmo relata que a sua obra principal é a Ordem e História, são 5 volumes, tá? Tudo isso já está publicado em português. Muitos desses livros vocês não encontram mais, como Hitler dos Alemães, muito difícil. O próprio volume 6 do História das Ideias Políticas também está esgotado. O História das Religiões eu creio que vocês ainda conseguem encontrar. A Realizações tem publicado reflexões autobiográficas e ensaios publicados também, que eu acho que foi o último que a Realizações lançou, do Eric Voegelin. Vale um relato, pessoal, muito legal do Voegelin acerca da ocupação da Áustria pelo Hitler. Assim diz Voegelin, abre aspas: assim que Hitler ocupou a Áustria, cheguei a flertar por um instante com a ideia de apoiar os nacionalsocialistas, mas a minha formação moral não me permitia tamanho excesso, fecha aspas. Então, daí você consegue ver a envergadura moral, não é, de Eric Voegelin, e a sua intelectualidade também. Bom, nos Estados Unidos, depois de 38 e 39, ele trabalhou como professor na Universidade de Harvard e no Barrington College. Em 40, Voegelin assumiu uma cadeira na Universidade do Alabama e em 42 se transferiu para o Departamento de Ciência Política da Universidade de Louisiana. Curiosamente, sua estadia na Louisiana foi o momento mais produtivo da sua vida. E isso é interessante, né, pessoal? Porque quando ele está nos Estados Unidos, ele não fica parado, conformado. Ele vai seguir com a sua produção, não é? Ele vai seguir com as suas pesquisas, seus estudos. Inclusive, né, nesse tempo que ele vai passar nessa última universidade, ele vai aprofundar os seus estudos em hebraico, grego e chinês. E quando você vai ler a série História das Ideias Políticas, você vai ver que Voegelin realmente ele fez uso bastante desses conhecimentos. Bom, também em Louisiana que o filósofo Voegelin escreveu a maior parte da sua obra, como eu falei, a História das Ideias Políticas, né? Pesquisou as fontes primárias que seriam utilizadas por ele, né, até o seu fim como grande manancial de reflexão e escrita acadêmica. São 8 volumes, tá, pessoal? Só que veja, ele não vai deixar de lado
né? Essa obra, como eu disse, a Ordem e História, que ele julgava como uma das principais obras, né? Então, ele vai escrever os 8 volumes de História das Ideias Políticas e vamos deixar claro, né? É praticamente incalculável e difícil encontrar até hoje uma coleção que carregue rigorosamente tantas fontes, né, e aclamados estudos históricos e de crítica política como essa obra A História das Ideias Políticas, tá legal? É realmente uma obra de cunho fenomenal, acadêmico, científico, político. Então Wögling era meticuloso, era rigoroso com o uso das fontes. E aqui deixo claro que se você tem o História das Ideias Políticas ou Ordem e História, você está muito bem servido, tá? Eu tenho essas coleções aqui. O primeiro volume de História das Ideias Políticas, né, Helenismo, Roma e Cristianismo Primitivo, é uma obra fenomenal. Os outros dois, acerca da Idade Média, então nem se fala. Como eu disse, essa coleção tem 8 volumes e Ordem e História tem 5. Tá legal? Já adentrando nas obras, eu vou só dar mais uma pontuação nessa cronologia da vida de Wögling. Eu prometo trazer um vídeo mais abrangente, com isso completo. Mas eu vou parar aqui em 52 e vou partir para a questão das obras. Tá legal? Bem, foi em 52, com a nova ciência da política, que Wögling despertou a atenção da intelectualidade de seu tempo. Então perceba, em 52 as pessoas vão começar, né, a olhar, os intelectuais, para a obra de Wögling, né? A obra denunciava a estratégia político-religiosa das ideologias que pretendiam se apoderar da consciência, da realidade e da carcaça religiosa, a fim de instaurar seus ditames políticos. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição algumas fontes. Parte disso aí que eu estou falando para vocês vão poder encontrar, inclusive, na Gazeta do Povo. Tá legal? Então, vocês querem estar lendo uma descrição legal da vida de Wögling, da obra de Wögling, vou estar deixando não apenas o da Gazeta, muitos outros, mas o da Gazeta em especial, e vale muito a pena vocês estarem pesquisando acerca da obra do Wögling, que sem dúvida é uma das mentes mais brilhantes do século XX. Beleza? Bom, é claro que a crítica ao marxismo vai permear boa parte das obras do Wögling. Então, já partindo para as obras em si, embora a gente já iniciou falando da História das Ideias Políticas, que é o que eu vou me prender aqui nessa reta final do nosso podcast. Bem, acerca das obras, falamos do seu cunho crítico inicial, né, acerca do nazismo, mas não só, da sua formação, falamos rapidamente dos seus pais, do seu casamento, do seu refúgio nos Estados Unidos, de como ele começou a lecionar. Wögling tem vários artigos, e como eu disse, estão sendo publicados. Tem um livro chamado Ensaios Publicados, se não me engano, e o Reflexões Autobiográficas, tá? Que é indicado para quem quer começar a ler Wögling. E esse livro é Wögling explicando Wögling. E é curtinho, é gostoso de ler, como toda a obra do Wögling, embora as outras obras exigem, né, um pouco mais de paciência, de calma, porque Wögling não é um autor fácil de ser lido, embora necessário. Bem, o História das Ideias Políticas, como eu falei, embasa os mais rigorosos e aclamados estudos históricos e de crítica política, tá? Então ele vai falar de religião, vai falar de ciência política. É uma série fenomenal.
8 volumes. Como eu disse, o volume 6 é muito difícil de ser encontrado, então você que quer fechar a coleção, se encontrar o volume 6, compra logo. E é uma das obras que as pessoas mais gostam do professor Vogelin, tá? Ordem e História, que é o volume, que são 5 volumes, perdão, é uma das suas principais coleções, é outra obra fundamental também acerca do Vogelin. E nós indicamos sempre, né? Caso você queira começar, né, uma coleção aí, quero começar uma coleção, Ordem e História. Ou então, História das Ideias Políticas. A gente fala Ordem e História, não só porque é uma das principais obras do Vogelin, né? Mas esse é mais fácil de você fechar as coleções. Todos os volumes você encontra ainda, né? Não estão esgotados ainda, embora vendem de maneira assombrosa. Mas um dos mais queridos pelo público, sem dúvida, é a coleção História das Ideias Políticas, tá, pessoal? Crítica ao marxismo, Vogelin faz uma análise da Idade Média. Como eu falei do primeiro, né, helenismo, cristianismo, helenismo, Roma e cristianismo primitivo, Vogelin vai lá atrás buscar essa ordem das ideias políticas. Ele vai falar da Idade Média, ele vai falar da Reforma Protestante, vai usar diversas fontes primárias. Então, rapidamente eu vou estar lendo para vocês os títulos que compõem o História das Ideias Políticas. Volume 1, Helenismo, Roma e Cristianismo Primitivo. Volume 2, Idade Média até Tomás de Aquino. Volume 3, A Idade Média Tardia. Volume 4, Renascença e Reforma. Volume 5, Religião e a Ascensão da Modernidade. Volume 6, que esgotado, né, para desespero de muita gente. Revolução e a Nova Ciência. Volume 7, A Nova Ordem e a Última Orientação. E o último volume dessa coleção, A Crise e o Apocalipse do Homem. Então, essa é uma das coleções mais queridas por aqueles que admiram a obra do professor Eric Vogelin. Tá legal? E vale muito, 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 muito a pena. É claro, há outras obras como A Natureza do Direito e Escritos Jurídicos, uma anamnese da teoria da história e da política, Evangelho e Cultura, Hitler e os Alemães, né? Como eu disse, o Vogelin escreveu muita coisa, né? Tem inúmeros artigos do professor Vogelin por aí. Na coleção Ordem e História, e é interessante também, nós temos o volume 1, Israel e a Revelação, o volume 2, O Mundo da Polis, volume 3, Platão e Aristóteles, volume 4, A Era Ecumênica e, fechando, volume 5, Em Busca da Ordem. Estes são os 5 volumes que compõem Ordem e História. Pessoal, vale muito a pena ler o professor Eric Vogelin, tá legal? Eu deixo aqui como indicação para vocês. É um aspecto histórico, né, dessa chamada nova direita, né? Então, como eu disse no início, mesmo aqueles que são críticos a essa nova direita, né, esse conservadorismo, liberalismo, quando eles vão citar os intelectuais, né, os pontos intelectuais dela, sempre vai surgir a figura de Eric Vogelin, que é reconhecido como uma das mentes mais brilhantes que nós já tivemos. Fica aqui a indicação, que vocês possam estar se aprofundando acerca dessas obras. Na descrição, mais uma vez, além das nossas redes sociais, vão estar também, né, um pouco mais das obras, algumas bibliografias, descrições acerca do Eric Vogelin, tá legal? Então, pesquisem um pouco mais, leiam Eric Vogelin, né? E vamos aos aspectos históricos. Esse foi o nosso
Homerotalk de hoje. Tem muito mais, mas muito mais do que meia hora de história de Eric Voegelin para se ouvir, para se ler, debater, discutir. Então, para saber mais, você precisa ler mais. Mas eu espero que essa pequena introdução acerca da vida e obra de Voegelin tenha conseguido, melhor dizendo, né? Ou humildemente servido como pavimento para que vocês possam estar se interessando ainda mais sobre esse autor. Quem já conhece, espero que eu tenha conseguido de forma respeitosa, né? Se você tiver êxito em fazer uma pequena introdução acerca do grande filósofo Eric Voegelin. Então, conto com a sua paciência, conto com seu entendimento, sua compreensão. Repetindo, tem muito para se ler sobre Eric Voegelin. E é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos fiquem bem, que tenham gostado. Deixe a sua curtida, o seu like. Espero o feedback de todos. E fiquem todos bem. Uma ótima sexta. Abraços e beijos carinhosos. Este foi o Homerotalk. Até segunda, pessoal. Fiquem bem.